Um bom dia, mais uma vez, aos irmãos presenciais. Um bom dia a você que vai nos ouvir esta gravação. Agradecer ao Senhor por esta chuva intensa que caiu nesta manhã de domingo aqui na nossa cidade. E na oração que o irmão Nilson fez, agradeceu por este momento de chuva que caiu, de águas vindas das nuvens. Nós agradecemos ao Senhor pela chuva, pelo sol, pela vida e pela salvação. Amém? Irmãos, hoje nós vamos conceituar você, a igreja ainda mais, sobre a fala do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, quando ele, em todo aquele ensino espetacular do amor que foi necessário para uma igreja que precisava muito de saber de amor de Deus, as falhas que eles tinham de procedimento, de vida, mas enfim, nós não vamos falar da igreja de Corinto, nós vamos falar com você. Falar com você porque Paulo diz em 1 Coríntios 13, assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? O que Paulo passou para aqueles irmãos e a situação em dizer em 1 Coríntios 13, que agora permanece fé, esperança e amor. Esses três, apenas, mas o maior deste é o amor. Agora, irmãos, é a partir de já, é a partir de fatos últimos que havia ocorrido que Paulo fez necessário escrever aos irmãos. Permanecer é implantar, dar continuidade. Obviamente, permanecer e agora não temos dúvidas sobre. Mas, irmãos, vamos retroceder um pouco no tempo da igreja para saber melhor da vontade de Deus, para quem, na verdade, quer obedecer e não fazer o que sente por vontade ou por instrução de homens das religiões. Aqueles que querem obedecer o que Deus está determinando. Por um curto período de tempo, depois das coisas que aconteceram no decorrer dos tempos iniciais da igreja, quando lemos no início do livro de Mateus, a crucificação, a ressurreição, a ascensão do Senhor, mas no fim, depois do Pentecostes, sinais, milagres, curas, dons de línguas, foi tudo isso presente nos apóstolos, por consequência dos atos do nosso Senhor Jesus Cristo, em toda aquela Galileia das nações. Esses últimos atributos espetaculares, dons, sinais e milagres e curas, foram perdendo a sua ação para que a palavra fosse a única fonte de necessidade para implantar a fé, a esperança e o amor maior. Entenda que rebaixou os sinais miraculosos e elevou a cruz. Jesus disse aos seus principiantes que fossem segui-los ou interessados: tome a sua cruz. Ele não disse tome os dons espetaculares e faça toda a divulgação. Jesus disse: toma a sua cruz e siga-me. Amém? Depois da presença física dos apóstolos, as perseguições e, por fim, a morte deles todos, foram essas instâncias que sinalizaram o que se esperava da igreja no decorrer dos séculos vindouros. O evangelho foi pregado por todas as nações e ainda é pregado por todas as nações. Este evangelho recebeu o carimbo das perseguições e não das admirações de sinais, curas e milagres. Então você não deve deixar-se levar. Nunca antes foi necessário esta trilogia de poder, de muita perseverança, que a igreja carregaria até a volta aguardada do nosso Senhor Jesus Cristo.
Quem não perseverar não vai chegar ao fim proposto. Não existe vinculação de sinais, milagres com perseverança, mas sim existe vinculação de perseverança com fé, esperança e amor. Amém? Então, devido a essas perseguições, acompanhadas por mortes cruéis, para espetáculo bizarro dos homens sem Deus, os apóstolos e os irmãos dos primeiros séculos não experimentaram nenhum outro milagre a não ser o da salvação, acompanhado da fé, esperança e muito, mas muito amor de Deus para suportar o preço da cruz, que até então não havia acontecido em nenhum povo de Deus durante qualquer dispensação. O viver na graça de Deus, agora é fato, a graça salvadora não tem lugar para obras espetaculares que chamam mais atenção do que o caminho do Calvário. Nenhuma obra que seja para ver se a salvação, a não ser a obra da crucificação de Cristo. Nada pode ofuscar a morte de Cristo na cruz, sua ressurreição e ascensão. Nada pode brilhar os olhos e os corações dos homens, a não ser a salvação por intermédio da cruz, por esta graça maravilhosa dada em Cristo Jesus. Paulo diz à igreja de Éfeso: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Em Atos 7, um espetacular salmo, aliás, o espetacular pregação de Estevão, em que Lucas relata e descreve o memorável sermão expositivo de Estevão, que ele contou a história dos povos, do povo de Deus. Assim deve ser os sermões, estudos e as pregações e os cultos. Foi o testemunho de Estevão antes de ser apedrejado, o primeiro mártir, fato que desencadeou mais perseguições e contribuiu para espalhar o evangelho para o mundo a partir de uma cidade chamada Antioquia. Lembre-se, a partida do evangelho de Cristo para o mundo afora foi adornado pelas aflições. Tiveram que sair de Jerusalém por causa das perseguições, partindo de Estevão, e de Antioquia as perseguições continuaram. Por muitos séculos os cristãos tiveram a marca de sangue, o espetáculo da cruz e o sofrimento. No entanto, irmãos, há poucos séculos atrás, aproximadamente uns 200 anos, foi que alguns homens começaram a forçar a necessidade de novos sinais, retornos de dons de línguas, as chamadas profetadas, volta dos falsos apóstolos, tomando o lugar da palavra da pregação expositiva nos púlpitos. Emburreceu e entorpeceu multidões de pessoas que acham poderosas para tais atos profanos, alheios às ordenanças de Jesus e dos apóstolos, principalmente de Paulo. Depois da morte de Estevão, os irmãos fugiram de Jerusalém e foram para vários lugares do mundo. Em um desses lugares, como já falamos aos irmãos, na cidade chamada Antioquia, os irmãos foram pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11:26. Estava colocado o marco da partida da igreja dos seguidores de Cristo para o mundo afora. Não a organização da igreja, mas assim uma nova realidade para a igreja. Creio que Paulo e os demais apóstolos nunca tiveram a ideia desse tempo. Cá estamos nós, faz mais de 21 séculos, na caminhada permanente da igreja do Senhor. Olha o que disse o Senhor: portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Este mandamento Jesus deu reservadamente aos 11 apóstolos antes de se ascender aos céus, ensinando a guardar a todas as coisas que eu vos tenho mandado, disse Jesus, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Novamente, em Mateus 28:19. Veja que não é por acaso que precisamos ter uma esperança cheia de alegria. Alegria, irmãos, é contentamento. Quem está contentado está satisfeito. O satisfeito tem o contento e está contente
Se tem o suficiente, não tem razão para precisar de mais alguma coisa a não ser aquilo que o Senhor deu. Diz Paulo à igreja aos Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha, irmãos, esse é o caminho que os crentes verdadeiros têm que seguir. Tribulação sem milagres, sem maravilhas e sinais, mas com muita paz e perseverança. Você está disposto? Quando disse Paulo em Coríntios 13, na primeira carta, a partir do versículo 8, Paulo diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, a Bíblia, então o que é em parte, conhecimento verbal e as profecias, será aniquilado. As tribulações e as aflições serão nossa tomada até o dia final, final dos séculos, como acabamos de ler. As tribulações, elas não vêm para nos destruir, mas para nos purificar, para nos moldar à imagem e semelhança de Cristo. Poderes e sinais, milagres e maravilhas, você pode ter certeza que nada vai te amoldar à imagem do Senhor. Não pense que as pessoas vão ver Jesus se houver sinais, maravilhas e prodígios. Se tiver que admirar, vai ser pela nossa paz, por intermédio da fé, esperança e amor, num mundo perseguidor. Por isso que Jesus disse sem rodeios: tenho-vos dito isto para que em mim tenha a paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16 e 33. Porque em esperança fomos salvos, disse Paulo aos Romanos 8:24. Ora, a esperança que se vê não é esperança, sinais, maravilhas e tudo mais, e prodígios, o que se vê não é esperança. Viu, acabou, ficou todo emocionado, chorou, passou, não houve esperança, porque o que alguém vê, como esperará, diz o apóstolo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis na esperança da virtude do Espírito Santo. Novamente, Paulo em Romanos 15:13. Quando Jesus disse que quem quer segui-lo deve tomar a sua cruz, isto sim é ser cristão. E este ser cristão deve, como disse Jesus, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O preço da cruz, ele é alto. Cruz é para crucificar. Carregar a cruz é levar o sinal da morte nas costas, no caminho da vida, na presença de quem já pagou a morte para ter a vida eterna. Qual cruz você carrega? Se for a das aflições, Jesus vai te receber. Se for a sua cruz de maravilhas, de sinais, de espetáculo, pode ser que você vai encontrar outra pessoa, não Cristo. Que Deus te abençoe. Uma boa semana para todos nós. Amém.